Beto, é muito claro que é muito legal a paternidade e a maternidade, mas ela também tem, como é que eu posso falar de uma maneira carinhosa? A gente perde algumas coisas. Perde. A gente troca. Isso. Não, a gente perde. As renúncias. A gente perde. A gente perde. Tem quem decide ser pai presente, né? Porque a mãe é sempre presente, né? Mãe presente, desculpa. Mas, uma mãe ausente não existe. Pleonasmo, né? Enfim, né? Aliás, é uma chaga brasileira, mas uma chaga brasileira. Aliás, chaga mundial, diga-se passagem. Chaga mundial. A falta de pai, né? Aliás, a presença de pai aumenta a capacidade das crianças, diminui o número de crimes no futuro. É uma coisa incrível. Tu vai começar a somar tudo, absolutamente tudo que tem de ruim na sociedade, está de alguma maneira linkada à falta da presença masculina e paternal numa criação de criança, né? Se tu chegar lá no final das contas, vai chegar lá. Mas e esgota mães, porque daí a gente não consegue dar conta. A mãe não consegue trabalhar pra cuidar de filho, aí larga pra avó, se tem avós, tem uma tia, as crianças ficam ali, né? A gente Enfim. fica exausto. Bom, mas a gente perde algumas coisas, né? Como é que a gente lida com essas perdas? Cara, eu acho que eu tava falando antes ali com a Kelly, a gente tem que entender que nós somos os adultos dessa relação, né, Potter? Então, assim, por isso que a gente não tem filhos com 13 anos de idade, porque a gente não tá pronto pra abdicar de nada. Talvez, quando a gente virou pai e mãe, a gente também não estava tão pronto, tão preparado, porque a gente ouve falar, mas a gente não sabia exatamente o que significava ter um filho. Eu lembro bem, assim, desse momento que caiu a ficha, foi quando ele sai da barriga, né, e aí eu pego o Gianluca pela primeira vez na mão e entendo naquele momento, ainda no hospital, que, ele depende de mim, senão ele vai morrer. É isso? Porque se eu não fizer ali os cuidados, se a Lu não amamentar, ele morre, é simples assim. Aí a gente começa, talvez pro homem seja, né, talvez não, pro homem é diferente do que pra mulher, nos relatos que eu escuto, a gente demora um pouco mais pra cair a ficha, mas quando cai, ela é isso. A gente vai entender então que ou a gente abre mão de algumas coisas e ganha outras, mas a real, Potter, é que quando a gente diz, vamos abrir mão de algumas coisas, vamos desistir, abandonar algumas coisas, a gente ainda não sabe o que a gente vai ganhar em troca. Porque, claro, a gente é pai há 2 horas, há 1 semana, há 1 mês e meio, a gente ainda não entendeu essa dimensão. Isso também não quer dizer que todo mundo é obrigado a ser pai e mãe, né? Não, longe disso. Até gosto muito de deixar muito claro, tem gente que não precisa, que não sente vontade e a gente tem que... tudo ótimo. E tá tudo ótimo, mas a sociedade ainda precisa aprender, especialmente a não cobrar da mulher, né? A mulher tem que ser mãe, né? Casou tem que ser mãe, noivou tem que casar, essas cobranças todas. Então eu acho assim... A gente abre mão, sim, de coisas que o meu mais velho agora tem 18 anos. Então, o que eu já entendi dessa história, assim? Que depois, algumas coisas a gente recupera, a gente volta. E especialmente aquelas que a gente gostava mais. Aquelas que a gente era obrigado a fazer, porque exigiam da gente. De repente a gente deixa quieto, entendeu? Isso eu não quero retomar. Mas outras coisas eu vou retomar. Trabalhar muito. Trabalhar muito. E aí... Mas quais que tu pode retomar, por exemplo, Beto? Tocar guitarra, por exemplo. Cara, então... O meu é tomar um trago. Eu vou retomar. Porque o problema até, desculpa interrompendo, é que... mas pode beber, é verdade, né? Tem um tempo pra amamentação, tu dá um tempo, tu pode beber. Só que o problema é de manhã, cara. Porque a criança acorda às 6 da manhã e tu tá tu tá destroçado. Não tem como. Sim. O Vale Morning é mais importante que o Vale Night. Maravilha. Maravilhoso isso. Mas enfim, eu até porque tu não tem mais 20 anos, então tu precisa de um tempo pra te recuperar, É quase como dengue. Tu fica cansado, exausto, e a criança, ela te exige, né? Te exige coluna, cabeça. Eu acho, assim, as coisas que são mais pessoais, assim, né? Sei lá, por exemplo, eu e minha esposa, a gente adora viajar e a gente tem uma coisa que é da nossa família, a gente não viaja sem os filhos, assim. A gente tem isso como um valor nosso, assim. Todas as viagens a gente faz com os guris. Tem algumas viagens que a gente tá deixando para quando os guris não quiserem mais viajar com a gente. Claro. E aí a gente vai retomando, né? Algumas coisas assim, sei lá, voltar a sair mais com amigos, assim. Tem uma época que dá uma parada, né? O cara que não precisou interromper o futebol, o bar... Nunca, esse cara não é um pai presente. Ou esse cara tá sobrecarregando essa mãe de uma forma absurda. Eu vi alguns relatos, né, de homens que saíram para curtir o carnaval e os filhos ficaram em casa com a mulher, com a avó, com a tia, né? Sempre com uma mulher, né? Com a avó, com a tia, com a sogra.
Eu não consigo entender isso, assim, como sendo uma coisa razoável, entendeu? Ou todo mundo vai, ou não, entendeu? Claro, pode ter um combinado, né? Pode, Hoje tu eventualmente, sai, ter claro. um Mas assim, acordo. curtir 4 dias de carnaval Claro. isolado da vida, não. Aí eu já acho que tem alguma coisa...